basicamente isso que eu tinha para dizer. Tá bom. A do Enéas, né, que foi a última. Isso. A próxima pergunta, Eduardo, é sobre qual a sua opinião, não, qual a opinião, na verdade, do Partido dos Cristeiros sobre a TFP? Eita! Vamos lá, vamos lá. Olha, nós preferimos manter o falecido Dr. Plínio Correia de Oliveira fora do nosso rol de preferências, de referências, no caso, e pelo seguinte motivo. Veio a público depois, por meio da palavra avalizada e abalizada do professor Orlando Fedeli, veio a público que dentro da TFP havia uma seita que prestava culto idolátrico à mãe do Dr. Plínio, Dona Lucília, ou seja, havia membros ali da TFP, e hoje não se pode dizer, eles podem até me contestar, ou me ameaçar com processo por dizer isso, mas a palavra do Dr. Orlando Fedeli é digna de confiança. E mais, anos depois, apareceram aqueles vídeos que mostram o Dr. Plínio participando de um desses rituais no centro de uma roda de adoradores, com o retrato da mãe dele desfilando ali no meio das fileiras e tal. Então, é aquela história. Pelo aspecto exterior, né, a TFP tinha uma estética muito bonita, não vou negar. A TFP tinha uma estética medieval muito bela, e levantava certas bandeiras que são caras ao catolicismo tradicional, como combate ao divórcio, ao aborto, à dissolução dos costumes e tal. Então, claro, isso atraía muitas pessoas. A união não natural também, eles são, exatamente, né? Exatamente, contra a união antinatural, contra o comunismo, muito importante. Então, claro, essas bandeiras são bandeiras de todo católico que se preze. Então, obviamente, essa militância da TFP atraía muitas pessoas de boa intenção, pessoas, inclusive, que não sabiam, em sua maior parte, não sabiam da existência dessa seita lá dentro. Mas hoje, quando tudo já se tornou público, eu não vejo razão para ter essa organização, essa finada organização como referência. Então, é por isso que nós evitamos citar. Eu não cito. Enfim, claro, se um dia, vamos supor, se amanhã algum historiador resolver escrever a história e falar da trajetória da militância política católica no Brasil nos anos 60, 70, 80, inevitavelmente vai ter que mencionar a TFP. É fato, é parte da história. É parte da história. Mas uma coisa é você mencionar como parte de um contexto. Outra coisa é você tomar como referência, defender, enfim, promover, enaltecer como se fosse um exemplo a ser seguido. Aí não dá. Não dá. Eu, como historiador, né, sou professor de história também. Uma das disciplinas que eu dou é história, entre outras. Quando eu vou falar de história da militância política católica no Brasil, nos anos 50, 60, 70, inevitavelmente eu tenho que mencionar a TFP, porque, obviamente, era um dos grandes grupos aí que estava aí no fronte da luta contra o comunismo. Omitir isso seria amputar um pedaço da história. Mas eu não vou, claro, ver isso como exemplo. Eu procuro encaminhar as pessoas para outros autores. Eu procuro encaminhar os membros do nosso partido para outros autores católicos tradicionais que não têm esse tipo de episódio esquisito na sua biografia. Era o caso do falecido Dr. Plínio.
Enfim, tomara que Deus tenha encontrado aí um pretexto para salvá-lo. Outra coisa, assim, da TFP, assim, que, assim, me fez, assim, afastar, assim, parece que quando eles, nas sagrações episcopais do Monsenhor Lefebvre, né, parece que eles não apoiram a TFP. Hum, E outra coisa, é, Dom Antônio de Castro Maia, né, isso, parece que foi corrigido, o Dom isso, Antônio corrigiu eles, né? E parece que eles são assim anticlericais, né? isso. Claro que a gente deve combater um clero modernista, né? Mas não no caso do Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio, né? É, Eles tinham apoio de Dom Antônio de Castro Maia, não tinha que ir contra, né? Eu não sei o que aconteceu, não, é, direitinho. Mas isso que você mencionou é verdadeiro. O Dom Antônio Castro Maia, por muitos anos, foi ligado à TFP e depois rompeu com ela, porque percebeu os problemas dessa organização. Tem isso, e tem um fato que também me irrita, me incomoda um pouco, que eu já vi páginas na internet de seguidores da TFP falando mal, enfim, de Dom Marcel Lefebvre. Eu me Uhum. lembro que um desses rapazes, E, inclusive, e não vou citar o nome do rapaz e nem o nome da uhum. página, mas um desses Mas eu rapazes sei aí, que é. ligados à TFP, montou um texto enorme, um pretenso, um suposto dossiê aí contra Dom Marcel Lefebvre, e, óbvio, né, que isso daí deixa a gente muito desconfiado, né? Então esse é outro motivo, né, pelo qual... Por que não frequenta a fraternidade? Se eles são tão tradicionais, por que não vão na fraternidade, preferem ir numa espécie de um padre ali particular que dá a missa tridentina para eles? Qual é o problema de sair da capela particular lá em Higienópolis e ir na capela da fraternidade em Vila Mariana? Não quer apoiar a fraternidade? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, cada um no seu canto. Porque, Então, melhor eles no canto deles e a gente no nosso. verdade.